Vamos falar de impugnação, cumprimento de sentença. Tá bom, você está lá, isso vai ser regra geral, porque você já fez o processo, transitou em julgado, já teve recurso e tudo mais. Inicia-se a segunda frase. Qual fase? O cumprimento. Tá bom. Você, pelo réu ali, o que surge? Surge um cumprimento de sentença. Processo de conhecimento ok, transitou em julgado. Em tese, não caberia mais nada, né? Nem mais rescisório, tudo mais, em tese, porque eu sempre vejo estratégia de defesa, cuidado com a questão coisa julgada, tá? Supremo, também gosto de direito constitucional. Aí, você vai fazer uma impugnação ao cumprimento de sentença. Tá, o cumprimento de sentença iniciou nesses mesmos autos, ok? Regra básica simples. Defesa, 525 do CPC. Tá bom. Mas e aí? Presta atenção, ó, vem aqui no modelo comigo. Então, direciona lá a mesma vara, mesmo processo, número do cumprimento, ok? Qualificação já está pronta. 525 aí é a regra processual. Ó, primeiro de tudo, um resumo. Pessoal, resumo objetivo. Claro, o processo de conhecimento já passou. Não importa se é no juizado, na civil comum, não importa. Já transitou em julgado, tudo mais. Fica revivendo questão morta, etc., coisa e tal, passado. Traz processo. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes eu vejo nesse resumo aí uma síntese falando do processo inteiro. Por que não é estratégico, professor? Que nenhum magistrado vai ler. Porque ele acompanhou você em 4, 5 anos aí de ação. A assessoria dele também. E depende do que aconteceu, o pessoal marca você. Então, ó, seja um resumo, uma breve síntese, direto, no ponto. E aqui já começa a sua defesa. Por quê? Quanto mais objetivo no que você quer, o êxito está perto dos 100%. Ó, agora você está falando de defesa do seu cliente. Está pelo réu aí. Está impugnando um cumprimento. Ó, está fazendo uma impugnação. Pois bem, aqui a redução do impacto, a redução dos valores, talvez até a extinção aí, em último caso, quem sabe, é o interessante para ti. Então pensa como alguém realmente especialista. Pensa como alguém estratégico. Tá, um profissional, um advogado estratégico. Pensa um pouco além, confia em você. Surpreenda você, presta atenção, ó. Aí a sentença de florestal julgou procedente o pedido, aí foi uma ação entre particulares, indenização. Tem regra, tem prazo, tudo mais, né? Então tá, indenização tal, 5 mil reais. Ó, eu venho bem direto. Corrigido monetariamente, é preciso de juros de 1%. Pois bem, tá na sentença, título executivo. Fechou. Olha o que eu escrevo aqui, ó. Transitado e julgado em 2016. Presta atenção à chave. Simples, direta. Ah, professor, eu gosto de falar bastante, eu gosto de escrever bastante, tem que ter bastante coisa. Não, pessoal. Você tem que se livrar dessa insegurança aí. Você tem que, sabe? Para com isso, acredite. Quanto mais técnico você é, mais próximo, muito mais do que êxito, do nível profissional elevado. Como assim? De você entender o que está fazendo, de o que você está fazendo, ter chance real de êxito, muito mais, não é sorte. É técnico o negócio. Não é sorte, nunca foi sorte, não vai ter sorte. Quer ver? Eu já venho na sequência assim, ó. Prescrição da pretensão executiva. Já vem assim, ó. Um, o exequente pleiteou mesmo o cumprimento de sentença e eu coloco a data. Ou seja, 4 anos depois do trânsito julgado, razão pela qual é evidente a prescrição. Ó, a primeira defesa apontada, regra processual, já veio ali. Dois, a presente ação de reparação está lá, o seu prazo, ó, 206, 3
do Código Civil, prazos. Olha o destaque, prescreve em 3 anos. E aí eu aponto a súmula 150 do STF. Conhecimento e prescrição, mesmo prazo. A pretensão e o conhecimento, o prazo deles prescricional, ambos são idênticos. Você tem algo de 5 anos, 5 anos. Você tem algo de 3 anos, 3 anos. Ó, é direto. Ah, que bom que fosse assim todas, professor. Identifica, analisa. A melhor você traz. Você vai trazer o que puder trazer. Mas em matéria de defesa, impugnação, é sempre aquilo que você identificou melhor. Não importa se vai ser o excesso, a redução, a inexigibilidade, a prescrição, qualquer meio que você trouxer. O importante é que você saiba como está fazendo, o que está fazendo. Ó, venham lá, na extensão, a prescrição 3 da pretensão, motivo pela qual ser extinto, 924 lá do CPC, sim. E regra. Aqui, quando eu falo sempre assim, ó, regra processual, regra, é lei, é aplicação de lei. O que a gente estava conversando lá no comecinho, lá, de cada juízo, juizado ter uma lei, um juizado próprio, graças a Deus, vamos dizer assim, vai, no comum não. E até no juizado, você trabalha regra. Porque aí o colegiado muda, por exemplo, senão o tribunal muda. Quem decide é quando você faz. Essa regra aí tem que ser bem apontada. Aqui tem cronologia. Aqui tem mostrando certidão, tem prazo, tem tempo. Está prescrito. Ó, primeira defesa, numa impugnação, eu já trouxe a prescrição. Entre particulares, tem regra. Tá? É uma indenização que foi? Sim. Então, uma reparação civil. Tá? Então, não é contrato. Não. Uma reparação civil, 3 anos. Ó, assimila isso. Pois bem, e aí, professor? Ó, tem prazo. Não cobrou, cobrou fora do prazo, tentou fazer, manobrou para tentar compensar isso, vai dar certo. Vamos lá. Alinho com o julgado, tá? De prescrição recente, sempre STJ, vem sempre batendo forte. E Nancy Andrighi aí, que vocês sabem que eu gosto, né? A ministra Nancy aí, deve ter algum parentesco com ela. Vamos lá. Da nulidade da citação. Aqui, eu estou falando de uma nulidade que ocorreu lá e não foi percebida. Presta atenção. Se é matéria de ordem pública, se pode ser trazido, se tem um vício, pois bem. E se o vício é insanável? Vou falar mais para frente. Agora, ó, presta atenção aqui. Eu falo e destaco em amarelo que a citação foi assinada por terceiro no local. E aí se certificaram lá, oficial para cumprir o trabalho dele, Estado. Corre processo. Não, pessoal, ó, a citação ela é pessoal. Salve alguns casos, mas ela é intransferível. Você tem que bater nisso. Na defesa, põe na sua cabeça, é pessoal. Tem nada de terceiro, fulano, ciclano. Mesmo que tenha lá a regra do condomínio e tal, não sei o que. Tá, mas quem recebeu? Tinha autorização para receber? Faz parte, pelo menos, do quadro lá? Bate em tudo. Tudo. Poderia falar uns 10 exemplos só disso daí. Ó, presta atenção aqui. As citações de estimações serão nulas se observando as prescrições legais para ofensa devido ao processo legal. Processo legal, regra processual, artigo 5º. Lá, ó, da Constituição Federal, até coloco aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? É regra. Intimação pessoal. Sua defesa também aqui é a nulidade específica aí. Não fica contando história, não fica dando caso, não fica abrindo precedente ou trazendo dúvida à sua cabeça. Você traz e aponta. Se o magistrado, por erro, por equívoco, por ele acreditar, né, querer lá criar as decisões próprias dele, tribunal. Assim como aconteceu hoje aí, quando a Karina estava falando, tá vendo? Ela produziu aí provas e trouxe até uma prova especializada. Lembro que a gente fez junto e graças a Deus ela supera a si mesma. Isso é uma coisa que eu gosto muito no profissional. Conclusão. O tribunal foi lá e fez o quê? Entendeu? Feliz da vida.
Pessoal, feliz da vida quando você acredita naquilo que você está fazendo. Ah, professor, mas impugnação. Impugnação é matéria de defesa, é defesa. Porque, ó, eu falei, você no seu escritório. E quando esse processo já chega vencido para ti? 4, 5, 6 anos de processo, vários escritórios, ou pela defensoria. Sabe, no colo de quem caiu? Seu. Sabe por quê? Porque a pessoa não quer mais a defensoria, porque a pessoa não estava com particular, a pessoa iniciou, teve algum problema, porque a pessoa está tendo problema, porque agora tem uma condição melhor. E aí, não é aquele processo que você veio desde o comecinho. Agora, esse processo chegou assim para ti depois de 5, 6, 7 anos. Bate forte, vai fundo. Fechou? Vamos lá. Até falo, né? Excelência, portanto, a declaração de nulidade por conseguinte anulação do processo. Bom, aí eu não paro. Defesa, defesa, defesa é master. Quem conhece eu aí ajudando defesa aí, assessorando alguns grupos e turmas aí, inclusive um que eu fui aluno, eu não paro. Eu acho a opção até quando parece que não tem mais. Por que que eu gosto disso? Porque é importante você lembrar de estratégia, que tudo é técnico, não é sorte. Estou mostrando aqui ao vivo a cor. Isso daí, ó, é exemplo de caso concreto. Não é sorte, não tem sorte nisso. É, não coloca, sou especialista, faço isso, sou especializado. Não, seja, faz um pouco mais. Vai por mim. Ó, eu estou impugnando a justiça gratuita aí do tal autor exequente. Por quê? Pensa, é técnico também. Porque na mente dele, quando conseguir a revogação, o que, que vai acontecer? De praxe. Vai ter que pagar recolher preparo para recurso. Entendeu? Se quiser recorrer depois lá na frente. Vai ter que pagar todo, etc. custas, inclusive se condenado. Se condenado numa impugnação, sim, tem súmula. A outra parte pode ser condenada numa impugnação, sim, tem súmula. Ó, presta atenção. Eu venho aqui assim, ó. Impugnação da necessidade da justiça gratuita, lá do exequente autor, lá, que tentou manobrar uma execução. Ó, eu digo que ele juntou lá as declarações, etc, coisa e tal. Aí eu venho, tanto que contratou escritório particular, bem, não fez uso da defensoria, e aí anexo as folhas. E aí eu venho mais aqui, ó, 2, excelência, no mais, estando demonstrado o autor por plena capacidade financeira, de recurso e tal. Só que aí eu juntei algo atual, sua condição que eu fui descobrir atual, ostenta nas redes, tem um patrimônio hoje bom, está melhor, o ATEP que não foi mostrado. Bate forte, porque, pessoal, só de quebrar aqui a justiça gratuita, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes, porque o advogado de lá vai falar assim: olha, perdemos aqui, perdemos ali, certo, certo. Para recolher tem custo. Para fazer recurso tem custo. Para tem custo. E tudo mais tem custo. Se não for condenado, entendeu? Vai um pouco mais além. Vamos lá. Ó, penhora incorreta de valores impenhoráveis. Presta atenção, ó. A impugnação também se dirige contra a penhora realizada sobre o valor depositado. Aí explico lá, é valor tal de conta, tudo mais, etc., seja salário ou poupança, ok? Por quê? Porque eu quero urgência nisso. Professor, por que que é estratégico e por que que tem que trazer e mostrar? Porque tem que estar tudo na sua impugnação. Não pode dar brecha. Não pode deixar detalhe. Ponto. Se amarrar. Tudo tem que estar detalhado. Eu venho explicando aqui, 8, 3, 3, 4 e 10, regra processual, e aí eu venho aqui, ó, em anexo, junto ao extrato bancário, anual e semestral, que comprova a origem dos depósitos. E mais, requer-se a imediata, eu venho no 2, né? Requer-se excelência a imediata liberação dos valores bloqueados, pela dignidade da pessoa humana, bem como a condenação do exequente e tudo mais. Para você ter uma noção, quando eu faço esse pedido aqui, porque houve algum pedido ou decisão,
Eu quero a liberação imediata. Qual é a estratégia aí, seu pensamento, professor? Eu não quero ficar fazendo dois pedidos. Eu não quero ficar fazendo um pedido e depois um pedido posterior e protelando, arrastando o prazo. Eu quero mostrar que eu vou trazer a prescrição, a nulidade, lá que nem eu disse, mas a prescrição é fundamental. Eu vou conseguir caçar benefício de justiça gratuita dele, eu vou conseguir. Eu quero aqui, ó, que seja liberado os valores, que acabe esse tal processo de execução. Não era para impugnar? É. Não fica fazendo impugnação, somente impugnação simples. Achou a brecha, achou a falha, você está pela defesa. Poderia trazer de várias outras formas, poderia ter feito no tempo, né? Poderia ter constituído uma ação ou até um cumprimento em época, tudo mais. Não fez? Tá, impugna. Fecha o cerco. Pessoal, impugnação, mesmo que está pelo 525 ali, ele é extensivo. Como assim? Não se limita mas é porque só tem ali, já teve tal. Houve tudo que foi a partir tal lá, né, do trânsito julgado, preclusivo. Não, não. Tanto que tem parágrafo, ó, você tem lá o próprio artigo e parágrafos deles, dois, que diz muito bem de outras causas, o tese superveniente ali à decisão, ou seja, a sentença. Saiba trabalhar isso. Por que a impugnação tem que ir um pouco mais longe? Porque é o momento de você reduzir, retirar acumulações, excessos, de você, por exemplo, bater forte numa revogação de benefício para o outro lado, de você identificar falhas, de você trazer falhas que ocorreu anteriormente e tudo mais. Show? Vamos lá. Fecho aqui na impugnação a conclusão dos pedidos. Ó, diante exposto requer que seja declarado a prescrição do pedido de cumprimento de sentença. Ponto. Acabou o cumprimento, acabou até a ação. B. Declarada a nulidade de citação por conselho de anulação do processo desde o início. Se errar, eu estou te dando a forma subsidiária, magistrado. C. A revogação imediata do benefício de justiça gratuita. Estratégico daqui. Quando tem que pagar o outro lado. E por que é estratégico, professor? Só por a questão de recorrer com isso e tudo mais? Não. Para não cair naquela regra de 5 anos, você ganhando aqui uma condenação, vou explicar um pouquinho a súmula, e aí você não conseguir cobrar também desse exequente. Opa, o cara era a ação dele, ganhou, perdeu tal, tinha prazo, tudo mais. Agora ele vira réu. Agora, de exequente, ele vai virar executado. E de impugnar um cumprimento, posteriormente aí, vai ter uma cobrança. Entendeu? Tem que ser estratégico, pessoal. Tem que estar firme, tem que estar bem posicionado no que está fazendo. Entendeu? Ó, a imediata liberação dos valores bloqueados, transferido para o executado, a condenação do exequente ao pagamento de honorários, custos e despesas processuais. Fechou.